E outra notícia importante, Daiane, saiu um estudo da AmCham, que é a Câmara Americana de Comércio, né, dizendo o seguinte, olha, veja bem, o impacto do tarifaço do Trump para a economia brasileira foi praticamente nulo, né? Porque teve muitas exceções aí nessas tarifas. E onde não houve exceções, as empresas brasileiras ou os exportadores conseguiram encontrar outros mercados, né? Então, não vai ter nenhum impacto no que se previa de crescimento da economia brasileira para esse ano, que eu acho também vai ser perto aí de 2,5%, 3%, um pouco menos do que nos 2 primeiros anos, mas ok, né? Vai ser razoável. Diga, Daiane. É mais uma informação que só agrega daquilo que o presidente Lula tem feito, né? Durante o período que o presidente intensificou as viagens internacionais, fechando vários acordos bilaterais, a imprensa só se dedicava a falar sobre os gastos, a quantidade de pessoas que iam para essas viagens, como se as pessoas fossem lá para passear, para fazer turismo. E o presidente sempre fez questão de levar muita gente, muitos empresários, parlamentares, justamente primeiro para que eles conduzissem também uma série de tratativas, outra para ver como o seu governo estava atuando, e também para criar relações bilaterais de forma a mostrar o empenho do Brasil numa dinâmica que tinha anteriormente um governo completamente que desmontou qualquer estrutura de diplomacia, de relações bilaterais, até pelas joias que a gente acompanhou e que foram recebidas. Eu fico imaginando que tipo de negociação era feita pelo governo Bolsonaro, né? Que custo as negociações eram feitas. O governo brasileiro fez um caminho de abrir novos mercados, mais de 400 novos mercados foram abertos nesse período, e nesses 2 meses aí de tarifaço, o impacto foi sentido, mas mínimo, dentro daquilo que o governo também se preparou. O governo não ficou lá ajoelhando, pedindo para o Trump atender o telefone, porque ele queria falar. O governo falou, tá bom, não quer, vai aumentar a tarifa, vou ter que ir para outros mercados, preciso vender os produtos brasileiros e é isso que eu vou fazer, e foi isso que foi feito, né? Então, essa atitude, mesmo não deixando de negociar com os Estados Unidos, mas não ficou parado diante de uma situação que já se configurava bastante difícil, mas tinha feito um caminho já aberto, um caminho posterior. Então, acho que o que o governo brasileiro tem que reforçar agora é justamente tentar reduzir, pelo menos, essas tarifas, buscar uma negociação que agregue esses empresários que também têm interesses nisso, porque é nítido que o bolsonarismo, a proposta que o bolsonarismo tem não é para o Brasil, não é para empresários, e que eles estão pouco se lixando para empresários, se o empresário vai ter dinheiro para pagar seus funcionários, se vai ter onde levar os seus produtos. O Eduardo demonstrou claramente isso. Diz ele que não recebeu nenhuma ligação de nenhum empresário, nenhum agricultor ou ruralista. Eu tenho minhas dúvidas, mas ele disse que não recebeu e também disse que não se importava. Então, acho que o governo brasileiro demonstra mais uma vez, né, que as medidas do Trump não derrubou as exportações brasileiras. Claro que teve impacto, mas o país soube se adaptar rapidamente, diversificou os mercados e mostrou força e flexibilidade comercial. Wesley Batista, que é um dos nomes da JBS, deu uma entrevista para o Financial Times, está dizendo, os Estados Unidos estão aumentando a importação de carnes, porque eles não têm como suprir a demanda interna. Então, na verdade, não é nem que esteja havendo neutralidade, está crescendo a exportação brasileira para os Estados Unidos. Ou seja, que tirozaço no pé que o Donald Trump deu, né? Porque está forçando o importador estadunidense a pagar mais caro pelos produtos brasileiros. Queria lembrar aqui também que, além do tarifaço, está contribuindo para que os produtos brasileiros fiquem um pouco mais caros o fato da apreciação do real. O real é a moeda que está tendo uma das maiores sobrevalorizações frente ao dólar, entre todas as outras. Estamos, inclusive, com efeitos na nossa inflação, dessa apreciação do real. O Mário Vitor e o Atush, que acompanham isso com mais proximidade, sabem disso que está acontecendo. Então, bom, para quem defendiu que tinha que entregar alguma vitória para o Donald Trump, o aumento das importações de proteína é um tapa na cara, né? O produtor de carne paulista, se fosse acreditar e embarcar pelo que estava defendendo o governador de São Paulo, hoje não estava vendendo mais para os próprios Estados Unidos, mesmo sobretarifado, né? É isso que está acontecendo. Então, que recado que fica? Deixem a economia ser conduzida por quem entende do riscado. Esses números da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos revelam que não havia qualquer razão para pânico. Esse pânico, em grande medida, ele foi fabricado, né? Foi fabricado pela imprensa de direita para buscar enfraquecer o governo Lula, para colocar o governo Lula contra as cordas. E a esquerda brasileira, vamos combinar, ela entra em pânico com muita facilidade. Tá? A facilidade com que a esquerda no Brasil entra em situação de medo é incrível nos últimos anos. Tá? Talvez o trauma do período Bolsonaro, da Operação Lava Jato. Aí você que é psicanalista é capaz de responder melhor do que eu porque a esquerda brasileira é tão apavorada atualmente. A facilidade com que seus dirigentes e sua base entram em pânico. Tá? As mãos começam a tremer, os joelhos também. É uma coisa incrível como rapidamente o medo toma conta.